Digo-vos, todo o que me reconhecer diante dos homens, também o Filho do Homem o reconhecerá diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que tiver falado contra o Filho do Homem obterá perdão, mas aquele que tiver blasfemado contra o Espírito Santo não alcançará perdão. Quando, porém, vos levarem às sinagogas, perante os magistrados e as autoridades, não vos preocupeis com o que haveis de falar em vossa defesa, porque o Espírito Santo vos inspirará naquela hora o que deveis dizer. O Evangelho de hoje nos mostra que precisamos amar verdadeiramente o Filho do Homem, nosso Senhor Jesus Cristo, que não se deve ver uma mentira espiritual. Já diz outra passagem sagrada que o seu sim seja sim e o seu não seja não. Se queremos viver com Deus, hajamos como filhos de Deus. E devemos jamais negar a Jesus diante dos homens. Aqui no versículo 10, Jesus nos explica sobre o pecado contra o Espírito Santo. Todo aquele que tiver falado contra o Filho do Homem obterá perdão. Ou seja, de uma forma bem simples, aquele que cometer um pecado contra Deus, Filho do Homem, é Jesus Cristo, é o próprio Deus. Quem cometer um pecado, caso se arrependa eficazmente, e no caso daqueles que estão inseridos na igreja fundada por Jesus, nós temos essa segurança do sacramento da confissão. Uma vez arrependidos, confessados, fomos perdoados não por nossos méritos, mas graças ao sangue derramado por Jesus na cruz, que banha todos os sacramentos, inclusive o sacramento da confissão. Mas, continuando o versículo 10, aquele que tiver blasfemado contra o Espírito Santo não alcançará perdão. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade que nos santifica, que nos orienta, que se trata do Espírito da verdade. Quem pecar contra a verdade não terá perdão. E aqui não é verdade com letra minúscula, é verdade com letra maiúscula. É o Espírito Santo da verdade. Quando blasfemamos, quando conhecendo cabalmente uma doutrina, nós a negamos voluntariamente. Ou quando fechamos o coração para o Espírito Santo. Se Deus é amor, ele não nos obriga a nada. Como Espírito de Deus pode morar em nós se nós não permitimos que ele entre? Conseguem compreender? Se eu não quero a presença de Deus na minha vida, ele vai me respeitar. Então não haverá perdão. Perdão não chega. É uma coisa óbvia. O pecado tem perdão. Mas quando o pecador não quer o perdão, é basicamente isso, de uma forma bem simples, o que Jesus está dizendo. E aí nós temos Hebreus 10, 26 para confirmar a existência do pecado contra o Espírito Santo. Quando nós não queremos a misericórdia de Deus, quando nós nos fechamos à ação do Espírito Santo, quando nós blasfemamos conscientemente contra a verdade divina que o Espírito Santo autentica. É realmente difícil prever quando eu neguei de forma cabal uma verdade, quando eu realmente blasfemei. Se você conseguiu chegar a um confessor e se arrependeu eficazmente e pediu perdão por esta ou aquela blasfêmia, pode ter certeza, não se trata de pecado contra o Espírito Santo, porque o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Se você se arrependeu, se você procurou a confissão e se confessou, não foi um pecado contra o Espírito Santo. Você, inclusive, está se abrindo à misericórdia porque você está procurando o perdão divino. Hebreus 10, 26 nos esclarece: depois de termos recebido e conhecido a verdade, se abandonarmos voluntariamente, já não haverá sacrifício para expiar este pecado. Continua no versículo 27. Só teremos que esperar um juízo tremendo e o fogo ardente que há de devorar os rebeldes. Aquele que se fecha ao Espírito Santo da verdade, aquele que se fecha ao perdão de Deus, à misericórdia eterna do Altíssimo, não será perdoado porque
se fechou a este perdão. Não é porque Deus é mau, é porque Deus respeita a tua liberdade, a nossa liberdade, e não nos obriga a nada, inclusive a sermos perdoados, inclusive a sermos salvos. E por isso que existe o inferno. A pessoa se precipita nessa distância permanente para todo sempre, distância permanente de Deus, porque ela voluntariamente não quer estar com Deus por toda a eternidade. A este afastamento definitivo chamamos de inferno. Então, meus irmãos, clamemos a Deus que jamais nos afastemos da misericórdia de Deus, que o Espírito Santo sempre esteja conosco, nos ajudando a crer sempre, a confiar sempre na misericórdia de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus Cristo, eu confio em vós. Peço, por favor, que vocês vejam o vídeo que vamos sinalizar para que a abrangência do canal não se perca. Por favor, deixem um like, compartilhem, comentem tanto nesse vídeo quanto o que será agora sinalizado. Fiquem com Deus.